E é importante dizer que durante o tempo de prisão, ele se vestia como o personagem Rambo do cinema. Estamos falando dos anos 90. É uma época onde alguns heróis do cinema, que tinham personagens muito fortes, muito agressivos, um deles era o personagem do Sylvester Stallone, que interpretava o Rambo, era o grande herói dele, a ponto de ele ter uma identificação de se vestir como o Rambo. Ele usava uma faca amarrada, então ele exatamente se entendia e se via como Rambo. Isso dentro do ambiente penitenciário também, e depois, fora, ele também tinha essa vestimenta, essa característica de vestimenta. Ele vive uma personagem de forma delirante? Eu entendo que não. Ele vive uma personagem de forma consciente e com uma identificação egóica daquilo que ele queria ser. Ele se identificava com poder, com controle. Temos que entender que ele assistia esses filmes. E relatos dele, o que ele preferia era o Rambo 2, que é quando o personagem vai até o Vietnã salvar prisioneiros. Mas a personagem salvava e ele mata. Mas, de uma maneira geral, essa personagem, pela violência, se destaca, como ele se destaca na vida pela sua violência também. Veja, ele se destaca segundo os princípios éticos e morais dele. Obviamente, ele é um criminoso e cometia atos abomináveis. Então, ele foi amadurecendo criminalmente, criando um repertório, criando identificação, se modelando para começar a agir, lembrando que na parada ele se arrastava. Então, há várias passagens no filme que esse personagem se arrasta para chegar em algum local. Ele repete um pouco, ele vivencia um pouco essa personagem. Eu não quero dizer que o filme influenciou, é importante dizer isso. Uma pessoa que já quer fazer aquilo, obviamente vai se identificar com esse tipo de personagem, de filme, de jogos, etc. Não é o contrário. É uma influência do filme e do jogo para eu criar uma conduta violenta e criminosa. Eu, por ser assim, já ter essas condutas, me identifico com tudo aquilo que é violento. A fantasia que ele tem de agir como o personagem Rambo está totalmente ligado ao déficit cognitivo que ele tem. Ou seja, é como se fosse compensatório, né? Então, se ele não conseguia desenvolver a sua escrita, a sua leitura, ele não conseguia desenvolver nos estudos, então isso fez com que ele sentisse a necessidade de melhorar em alguma outra situação. Então, ele vai concentrar no físico, tá? Ele não começa com a questão do personagem Rambo, ele começa com se exercitar, né? Ter uma complexidade física melhorada para compensar essas questões. Então, ele, na realidade, ele queria demonstrar ser uma pessoa forte. Ele também dizia que o Su precisava ter um maníaco do mesmo porte ou até maior que o maníaco do parque. É muito interessante isso no funcionamento ali psicopático, que é essa tendência ao egocentrismo, então a se equiparar, a construir ídolos. Entretanto, não se descarta a hipótese de que ele também tivesse um delírio, né? Portanto, uma produção psicótica, sabe? Por conta desses indícios, né? Dele ter essa vestimenta, essa ligação com essa fantasia, né? Essa ficção que foi ali a história do Rambo. Ele queria fama, ele queria reconhecimento, talvez pelo seu histórico de vida, pelas suas dificuldades. Estamos no campo do talvez. Talvez ele quisesse isso. Mas olhando para a sua vida e para os seus crimes, que é o que nos interessa, entender, já que ele é um criminoso em série, a gente percebe a vaidade. Então, sim, é possível dizer que ele cometia crimes para alimentar sua vaidade, para alimentar seu ego. Por isso, ele corria para a televisão, corria para o rádio, corria para a cena do crime e às vezes dizia para as pessoas ali, os populares, talvez o criminoso ainda esteja aqui. Isso era o máximo para ele, né? Ele se via com requinte de extrema nobreza, ele se sentia um nobre agindo. Infelizmente, que era dessa maneira, causando tanta dor para tantas famílias. Pensando, né,
como o caso do Maníaco do Cassino, nós pensamos em duas possibilidades conjuntamente, né? Uma produção psicótica e um transtorno de personalidade antissocial, né? Talvez, se ele tivesse tratamento para essas produções psicóticas, né? Desses delírios que aparentemente ele cria, né? De que ele seria um justiceiro, né? E de que ele estaria no lado das vítimas. Perceba que a história do Rambo é de alguém que está no lado das vítimas nesse filme, né? E que comete o mal, inclusive em nome da proteção das vítimas, de libertar as vítimas, né? Bom, é possível que se ele tivesse tratamento, recebesse tratamento, ele tivesse alguma melhora nisso. Agora, em relação ao transtorno de personalidade antissocial, é muito difícil que a pessoa demande algum tratamento, que a pessoa se incomode com o seu jeito de ser. Via de regra, essas pessoas só vão parar para um tipo de atendimento por compulsoriedade, então uma decisão da justiça, ou por uma involuntariedade. Então, familiares, pessoas do trabalho, amigos, exigindo que a pessoa faça o tratamento. Mesmo assim, é um tratamento com um prognóstico bem reservado, né? A não ser com possibilidades até medicamentosas em algumas situações, para diminuição até do impulso, né? E para que ele consiga ter algum tipo de melhoria de humor, no sentido de maior alegria em outras áreas da vida. Então, essas medicações antidepressivas, por exemplo, né? E outras que agem na questão da estabilização do humor podem ser eficazes. Agora, a psicoterapia para transtorno de personalidade antissocial é praticamente ineficaz, né? A não ser que ele tenha algum tipo de incômodo com essa situação. Se o incômodo for, eu não quero voltar a cometer crimes porque eu não quero ser preso, esse pode ser um incômodo. E talvez ali, se houver essa demanda, ele pode receber um tratamento, né? Mas, se não receber, como ele tem esses indícios desde muito precocemente, desde a infância, né, o prognóstico acaba sendo cada vez mais reservado, né? É diferente de quando um caso começa a se instalar numa fase mais evoluída do desenvolvimento, né? Mas quando é muito precoce, como é o caso dele, vai ficando com um prognóstico menor, né? Quando se fala das questões familiares e mesmo questões de genéticas ou de má formação, de momento do parto, questões que contribuem para alguns transtornos mentais, isso não anula que a gente também fale de questões mais amplas, não é? Como questões políticas, econômicas, culturais, sociais. Esse caso do Maníaco do Cassino, ele fala muito de uma desigualdade de classe, né? Que talvez seja importante nós pensarmos no Brasil a quantidade e a gravidade das consequências da nossa desigualdade de classes, assim, né? Então ele traz isso no seu relato, no seu modus operandi, nunca como justificativa, mas como compreensão do caso, né? Evidentemente são vários fatores, na mente humana a gente fala em multicausalidade, são vários fatores que contribuem, mas é algo a se pensar, né? Pela sensação de que foi excluída, né, de cuidados, né, de não foi beneficiado, né, que a sua vida é mais difícil, né. Claro que isso juntamente com as questões familiares, né, e aí as perspectivas que ele vê de futuro para ele, né, talvez uma pessoa com baixa escolaridade, né, com pequenas possibilidades de trabalho, né, e aí numa sociedade que é consumista, numa sociedade que diz também para ele, para todos nós, todas, que não basta ter um tênis X, que tem que ser um tênis de tal marca, que não basta ter um celular, tem que ser um celular atual. Então, isso para algumas pessoas que já têm uma vulnerabilidade por conta de outros aspectos,
sim, é um fator de risco que contribui, né? Assim como em crimes contra mulheres, nós temos a contribuição de um valor machista, no machismo estrutural, não é? Crimes que muitas vezes têm uma seletividade em termos de cor da pele, tem uma influência de um racismo estrutural. Então, nunca como um fator determinante, né? Mas um fator a mais. No caso do transtorno de personalidade antissocial, nós sabemos até que há questões de má formação, né, ou de formação insuficiente de algumas áreas do cérebro, né? No entanto, isso também não é pensado como determinante. Isso precisa ser somado a outros fatores que são ambientais, né? Ambientais, leia-se, familiares, mas também em termos mais amplos, né?